Oi, gente, tô de volta como prometido. Falei que eu ia trazer mais vídeos, né, sobre essa nova fase da minha vida, que é a gestação, né? E aí hoje a gente dá início ao primeiro vídeo do Diário da Gravidez. O vídeo, assim, o diário, no caso, né, que eu sempre quis gravar, eu sempre quis trazer aqui pra vocês, pro canal do YouTube. Tô muito feliz e realizada em conseguir trazer finalmente esse quadro aqui, esse Diário da Gravidez, aqui pro canal do YouTube. Vai dar continuidade, né? E também vou falar pra vocês a respeito de tudo que aconteceu no primeiro trimestre da minha gestação, tá? Porque, gente, eu já estou com 8 meses. Olha o tamanho. Não sei se eles vão conseguir ver. Mas Lorenzo já tá com 8 mesinhos, já estamos na reta final, né? E aí começou a conseguir vir trazer esses detalhes pra vocês agora. A gente vai ter que dar uma corrida contra o tempo aqui pra eu trazer todos esses detalhes pra vocês. No último vídeo eu tava bem acanhada, não sei se vocês repararam, né? Eu tava bem tímida, bem lenta, Lembrei de muitas coisas que aconteceram, né? Não me fizeram tão bem, mas eu precisava trazer aquele resumo pra vocês. Esse vídeo eu tô um pouquinho mais agitada, então eu peço desculpa também, porque se ficar rápido demais. Fiz aqui, ó, até um roteiro pra vir trazer todos os detalhes pra não esquecer nada. Eu vou falar sobre os sintomas que me marcaram no primeiro trimestre e todos os sintomas que eu tive dentro desse primeiro trimestre, porque assim, nem todos os que eu tive foram os que me marcaram. Então, assim, o meu primeiro trimestre ele foi marcado excepcionalmente por um sintoma que eu vou falar pra vocês, tá? Mas eu também vou falar sobre os sintomas desde o dia que eu descobri. Vou tentar deixar a minutagem das partes mais, assim, dos tópicos, na verdade. Não são partes mais importantes, porque todo vídeo tem detalhes importantes, né? Então, vai passar fotinhos pra vocês, o vídeo da ultra, vou botar aqui pra vocês verem, das ultras, né? E também vou explicar algo que aconteceu na minha gestação com 8 semanas, tá? Quando a gente foi pro Rio em setembro, eu já estava sentindo dor nos seios. Então esse foi meu primeiro sintoma. Foi dor nos seios. Mas era uma dor que era ao redor dos seios. Isso 10 dias antes da menstruação não descer, né? Porque quando a gente é tentante, a gente reza pra não descer. Então foi dor nos seios. Quando a gente chegou em São Paulo, eu tive uma pequena nidação. Então eu tive nidação bem clarinha. Foi uma vez só ao enxugar, né, a pepeca. E aí eu reparei que desceu um líquido, tipo uma borra de café aquosa, entendeu? Mas foi uma vez só e foi pouquinho, tá? Então esse daí também foi algo que marcou, né, o início da minha gestação. Foi essa borrinha de café aí, que foi a anidação. Então eu tive anidação, eu tive dor ao redor dos seios. A anidação não é um sintoma, né? Mas é algo que algumas mulheres apresentam no início da gestação. O que eu tive também nos primeiros dias, isso depois que eu já descobri a gestação, né? Que eu contei pra vocês como que foi. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu conto como que eu descobri a gravidez, vou deixar aqui no link aqui embaixo, na descrição, e aqui em cima também passando, tá? Pra quem quiser entender melhor como que eu descobri. Mas depois de eu já ter descoberto, eu tive uma pequena aversão a café. E eu sou apaixonada por café com leite, né? Então eu tomava muito café com leite, eu comia pipoca, eu comia carne moída. E esses itens foram os principais que eu dispensei do meu cardápio, do meu dia a dia até mês passado, né? Principalmente o café, até mês passado eu não tomava café. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 7 meses sem tomar café. Então eu tive uma pequena aversão ao cheiro do café, ao sabor do café, e isso me incomodou um pouco. Então isso foi um sintoma também, né? Essa aversão a cheiro e ao sabor do café, no caso, pra mim. Não tinha muita vontade de comer doce, o meu paladar era totalmente salgado, gente. Eu queria muito coxinha, frango, queijo, eu queria isso, entendeu? Então, assim, eu tive um paladar salgado. Dizem que realmente o menino, ele dá esse paladar, né, de a mulher querer coisa salgada e tal. Sobre ainda sintomas, né, eu tive cólicas leves no início.
tive um pouquinho de cólica, né? Porque devido à expansão do útero, a gente sente essa cólica, esse incômodozinho, mas não era cólica, aquela cólica de matar, né? Era um incômodozinho lá no útero mesmo, que era já a expansão. Essas ultras, a gente fazia acompanhamento quinzenal, tá? A gente fazia acompanhamento quinzenal. Lá a gente não, no caso, como o meu plano não cobria, era tudo particular, né? E aí a gente, eu tava com mais ou menos 6 semanas quando eu fiz a primeira ultra. E aí a próxima ultra a gente faria com 15 dias depois, né? 15 dias depois, ou seja, com 8 semanas, né? Eu tava com 5 semanas e 6 dias na última ultra. E aí eu faria a próxima ultra com 7 semanas e 6 dias, 8 semanas, mais ou menos assim. Só que o que aconteceu nesse período de 15 dias? A gente precisou se mudar de região. A gente estava na zona sul de São Paulo, né? E a gente precisou ir pro interior de São Paulo. Então, assim, eram 2 horas de viagem de um lugar que a gente estava pro outro, completamente diferente, era um pouquinho distante, mais distante do que na Zona Sul, as clínicas, né? Então, até eu encontrar um lugar, a gente perdeu 2 diazinhos, né? Chegando no interior de São Paulo. Então, a minha ultra, a segunda ultra, ela foi feita com 8 semanas e 1 dia, tá? Eu só falo pra vocês a data certinha, assim, né? Semana certinha, porque pra vocês verem o desenvolvimento do embrião nesse tempo, porque eu tô mostrando pra vocês alguns vídeos. Então, com 5 semanas e 6 dias, né? A gente viu só um embriãozinho ali que era só uma bolinha praticamente, né? Dá pra ver meio que 2 membrinhos ali. Já com 8 semanas e 1 dia, a gente já conseguiu ver um pouco mais detalhado e os brotinhos dos braços e das pernas, né, nessas 8 semanas. Então, já foi algo surpreendente e tal, e o coração super bem desenvolvido. A gente ficou muito feliz, né, nessa ultra, e a partir dessa ultra a gente tinha certeza que era um menino. Isso é muito incrível. A gente tinha certeza que era um menino, né? Eu tive uma revelação por sonho e depois eu vou falar pra vocês também sobre essa revelação. Eu preciso falar sobre isso porque é algo que me marca muito, mas vou deixar para um próximo vídeo. Nessa ultra de 8 semanas, né? Agora falando um pouco sobre ultra, esse período de 7, 8, 9 semanas é o período que mais desenvolve o coração e o cérebro do feto, né? Então, é uma ultra importante, é um período importante na gestação, que a médica falou. E além do mais, nessa ultra, a gente descobriu que eu tive um pequeno descolamento ovular, né? Não sei se pelo fato de, como a gente tá morando no interior, não tinha elevador, né, pra gente subir no apartamento que a gente ficou da minha prima. Então, a gente precisava subir muita escada, eu fiz um pouquinho de esforço. Eu não sei se pode ter sido devido a isso, né? A médica falou que provavelmente foi por causa de escada, que eu subia e descia muita escada e era tudo no terceiro andar, então eram 3, 4 lances de escada. E ela disse que provavelmente pode ter sido isso, né? Então, eu tive esse pequeno descolamento ovular e nessa mesma semana que a gente descobriu isso, numa segunda-feira, que foi quando eu fiz a ultra. Na sexta-feira eu já tava voltando pro Rio de Malicuia, porque aqui no Rio eu tinha como me cuidar melhor, eu tinha médicos que eu já conhecia, né? E inclusive eu precisava de uma obstetra que me acompanhasse. Isso já era em outubro, né? E meu marido voltaria para casa em novembro. Eu acho que foi isso, gente. As datas foram essas. Então a gente combinou, né, de eu voltar antes do período que eu voltaria junto com ele. Que a gente foi, como eu falei pra vocês no último vídeo, eu fui pra acompanhar ele fazer uma obra, que ele é engenheiro. Então essa obra iria acabar em dezembro, ele voltaria pro Rio em novembro comigo, né? Só que devido a esse descolamento, e eu tava bem recente na gestação, a gente decidiu que eu voltaria antes pra me cuidar aqui no Rio, porque aqui também eu tinha o apoio da minha mãe, não tinha muita escada pra subir, tinha os médicos que eu já conhecia e eu precisava fazer acompanhamento obstétrico
né, o pré-natal. E como a gente já ia voltar pro Rio, não adiantava fazer acompanhamento obstétrico em São Paulo e depois trocar de médico e fazer aqui no Rio, entendeu? Então eu voltei pro Rio pra me cuidar. E graças a Deus, aqui no Rio já eu fiz a ultra de 10 semanas, né? Tudo 15 dias, uma após a outra. Como eu falei pra vocês, eu fiz acompanhamento quinzenal. E aí, nessa ultra de 10 semanas, o descolamento ele já estava cicatrizando. Eu só precisei fazer um pouquinho de repouso, não fazer esforço. 10 semanas já deu pra ver bracinhos, perninhas, um neném assim, gente, uma fisionomia já perfeita de um nenenzinho, assim, sabe? Perfeita não, né? Mas bem próximo a um bebê, tipo cabeça, corpinho, braço, perna, deu pra ver os brotinhos de mão, de pé. E quando eu falei nessa ultra, porque eu fiquei muito surpresa nessa ultra, ele se mexia muito, então foi uma baita surpresa pra mim, tava correndo tudo bem, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, né? Eu não tive sintomas desse descolamento, eu só descobri mesmo sobre ele nessa consulta, né? E aí com 10 semanas, graças a Deus, já tava quase resolvido, já estava cicatrizando, então isso foi muito bom, né? Inclusive eu ter voltado pro Rio também, que eu fiquei mais calma. Também tive nesse período de 10 semanas, assim, um problema que eu li que na maioria dos casos não acontece, né, com outras mulheres, mas comigo aconteceu. Dizem que a pele da mulher fica linda na gravidez de menino, mas a minha pele, eu olhava no espelho e era aterrorizante, principalmente nesse período de 10 semanas, gente. Foi algo que mudou muito, né, devido aos hormônios e tudo. Então eu tive muita espinha, eu tive muita marquinha na minha pele. Inclusive eu estourei espinha, não façam isso aqui, não dá pra ver que eu tô de maquiagem, mas eu estourei espinha aqui, ó, tanto na bochecha quanto no queixo, e ficou marcado. Até hoje eu tenho a marca. E provavelmente depois da gestação vou continuar com a marca, né? Não tive melasma, mas eu tive as espinhas e estourei algumas e ficou com a marca. Vou falar pra vocês agora sobre a sexagem fetal, de uma forma bem resumida. Como vocês sabem, meu marido ainda estava no Rio, né? Eu já estava de 11 semanas. Então, tem uma clínica aqui, um laboratório aqui em Nilópolis, né? Que é onde eu moro, na Baixada. Que tava com preço muito bom, gente. Porque, sério, eu vi preços absurdos de sexagem fetal. E aí tava saindo por R$ 179. Eu não tava ansiosa. E pelo fato do meu marido estar em São Paulo ainda e eu aqui no Rio, eu não tava mais ansiosa, principalmente por causa disso também, porque mesmo se eu tivesse assim, ansiosa e quisesse fazer um chá, né, um chá revelação, eu não ia conseguir, porque as datas não casavam, né, com o resultado do exame, com a data de resultado do exame de sexagem. Então, eu não fiquei ansiosa para saber o sexo. Aí eu fiz a sexagem mesmo tipo assim, por confirmação, porque no fundo do meu coração eu já sabia que era um menino. Eu sentia isso sim, e depois da revelação do sonho, eu senti que, mais forte ainda, que era um menino, né? Eu já sabia disso, eu sempre soube que eu ia engravidar de um menino. Eu sempre senti isso no meu coração. E todo mundo falava assim: Thaís, você tem cara de mãe de menina. Eu olho você, eu vejo você fazendo Maria Chiquinha na criança, colocando acessório, né? Porque pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios, ó. Estou toda de Uzizi aqui, vou deixar até o link aqui no perfil pra vocês. Mas, voltando ao assunto, né? Todo mundo falava que eu era muito assim pra ser mãe de homem. E eu falava, gente, mas isso não tem nada a ver, eu tenho certeza que eu vou ser mãe de homem. Assim, posso ser mãe de mulher também, mas eu tenho... Lá no fundo do meu coração fala que o meu primeiro filho vai ser um homem, né? Um menino. Beleza. Fiz o exame de sexagem fetal. E nada do resultado sair. Gente, demorou o resultado pra sair. Mas assim, demorou quase uma semana. E aí a ultra de 12 semanas, que no caso é a ultra, né, ultra de 3 meses, estava marcada para ser feita com 12 semanas e 3 dias. Com 12 semanas saiu o resultado do exame de sexagem fetal, né? Demorou 7 dias para poder sair. Eu já tava louca, porque mesmo sem
né? Tipo assim, o que viesse pra mim, gente, tava perfeito. Se fosse um menino, se fosse uma menina, eu não tenho preferência, eu não tinha preferência. Eu só queria que viesse com muita saúde, graças a Deus tenha muita saúde, benza a Deus. A gente vai ficando ansiosa, né? Porque você sabe que vai receber um e-mail com a notícia se o seu bebê é um menino ou uma menina. E eu só chamava de neném, até hoje eu chamo de neném. Então, neném soa mais pro lado masculino, né? Todo mundo fala isso. Aí eu recebi aquele exame, aquele e-mail com o resultado. Eu fiquei assim, ó, desesperada. Quando eu cliquei, tava escrito lá, sexo masculino. Meu Deus do céu. Eu quase caí para trás, gente, de tanta emoção. Porque eu já sabia que ia ser um menino. Eu só precisava dessa confirmação. E eu liguei pro meu marido na mesma hora, foi 7 e pouca da manhã. E eu liguei para ele chorando, ele não entendeu nada. Ele ficou desesperado, né? Porque eu estava chorando. Uma pessoa grávida que tá 500 quilômetros de distância de você, liga pra você chorando assim, ele ficou preocupado. Eu falei, é um menino, eu já sabia que ia ser um menino, é nosso menininho. E pra ele foi a primeira pessoa que eu contei, né, foi pra ele, óbvio. E aí depois eu contei pro meu pai, pra minha mãe. Pro meu pai eu fiz uma surpresa, né, minha mãe já tava cuidando de mim aqui por causa do descolamento e tal. Então, ela soube, eu desci logo em seguida, né, que ela mora aqui embaixo. E eu conversei com ela, eu falei, ela, já sabia. E realmente, minha mãe sempre falou que ia ser um menino também. Quando eu contei pra ela, ela falou que ia ser um menino. Ela, tá com cara de menina essa ultra. Isso é a ultra de 8 semanas, que foi a ultra que eu falei pra vocês que eu também tinha certeza que ia ser um menino. Só que, o mais curioso de tudo, 3 dias depois, né, foi a ultra morfológica. E aí, nessa ultra morfológica, o Lourenço abriu uma perna e mostrou a bunda. E tinha lá um pinto. Então, praticamente foi dinheiro jogado fora, né? Porque com 3 dias depois eu descobri falar sobre a morfológica do primeiro trimestre, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz essa ultra com 12 semanas e 3 dias. Foi com Doppler fluxometria, né? Que ele consegue ver a coloração do coração, das costas, de alguns detalhes coloridos do corpo do neném, tá? E aí, nessa ultramorfológica, né, o principal objetivo é detectar, né, alguma malformação no bebê, alguma síndrome. Não é o exame de NIPT, que detecta várias síndromes, mas é o que é o mais comum, né, que toda gestante faz, que é a primeira morfológica, tá? Aí é feita, se eu não me engano, até 20 não, até 14 semanas, né? Entre 12 e 14 semanas, mas aí vocês vejam com a obstetra de vocês para fazer, né, na clínica. Eu não tava preocupada, gente. Vocês acreditam se vocês quiserem. Por que eu não tava preocupada? Porque na ultra de 10 semanas que eu falei pra vocês, o Lorenzo mexeu bastante, né? E isso me deixou muito tranquila, me deixou com o coração muito calmo. Porque no fundo do coração eu sentia que ele tava bem, sabe? Mas é óbvio que a gente nunca sabe, né? 100%. Mas eu sentia que ele tava bem, então eu não fiquei preocupada de fazer a morfológica do primeiro trimestre e tal. Eu só confiei em Deus. Quando eu entrei na sala para poder fazer esse exame, né, a primeira coisa que a médica mediu foi o narizinho, né? Ela pegou a face dele, ele sempre foi muito bonzinho, né, nas ultras. Sempre deu pra ver tudo, ele nunca se escondeu, nunca foi tímido, ficou de costa, não, ele sempre mostrou. Então, ele deve ser igual eu, gente, espiritado, ô meu pai. Mas tudo bem, né, meu filho? Vai vir com muita saúde, desse jeito, bem levado. E aí, ela pegou o narizinho, né, a face dele. Gente, que coisa mais linda do mundo. Fiquei apaixonada quando eu vi a face. Já tava completamente diferente da ultra de 10 semanas. Que você vê que tem uma fisionomia de um neném, mas a de 12 semanas é completamente diferente. Cada ultra, gente, é uma diferença absurda de uma pra outra. Vocês estão vendo aí, né, nos vídeos que eu tô deixando passar. E aí, nessa ultra, ela pegou o narizinho. Quando eu vi que tinha o ossinho do nariz ali, eu já fiquei mais tranquila ainda, né? Porque
é um ponto super positivo quando tem o ossinho do nariz. Quando aí a gente viu lá o ossinho do nariz, aí eu fiquei bem tranquila e ela logo pegou ele de perfil, muito lindo. Amei a primeira fotinha do Lorenzo de perfil. E aí, a segunda coisa que ela fez foi medir a translucência no cal, né? Que dizem que se der acima de 2,5, 2,5, né? Tem uma grande chance de ter alguma síndrome. E aí, quando ela mediu do Lorenzo, assim, ele não parou muito nessa ultra, mas ela falou, ó, fica tranquila que eu já tô vendo aqui que é bem fininha a espessura, tá? E aí quando ela conseguiu que ele parasse, que ela pegou assim, aí deu pra ver, né, direitinho, mediu direitinho, tava perfeito, tava bem baixinho com 1,4. Então ela já descartou as possíveis principais síndromes, né, que são síndrome de Down e algumas outras. Então ele tava com o ossinho do nariz aparente, ele tava com a translucência nucal bem reduzida, bem pequena, né? Eu acho que se menciona dessa forma. E ela viu todos os detalhes dele, do coração, tava perfeitinho, a parte de trás também, né? Ela mediu alguma coisa, não sei se foi algo relacionado ao pulmãozinho ou se era nas costas, mas ela mediu também a parte de trás, ela viu com o Doppler lá e tava tudo bem. E graças a Deus, assim, essa primeira fase, Lorenzo passou com 10, com nota 10, graças a Deus, né? E aí a gente ficou muito feliz. E eu precisava trazer para vocês esses detalhes. Acho que talvez nem precise, né, gravar um vídeo específico sobre a morfológica, porque ele foi bem detalhado. Mas é isso, gente, sobre a morfológica. Contei para vocês alguns detalhes, né, sobre como que foi o meu primeiro trimestre. E agora falar sobre o principal sintoma do primeiro trimestre que eu tive até o início do quarto mês, gente. Até mais ou menos 13 semanas. Já tô pulando pro segundo trimestre, mas esse é o último detalhe que eu falo aqui nesse vídeo. Meu principal sintoma do primeiro trimestre que me marcou com todas as forças foi algo que geralmente gestação de homem não dá. Enjoo. Gente, tive muito enjoo, mas assim, muito enjoo. Eu ficava mole. Eu tive bastante indisposição no início, mas nada comparado ao enjoo que eu tive. Foi assim, uma fase muito ruim, porque foi brabo pra mim, porque eu nunca tinha sentido tanto enjoo, né? E eu senti bastante e eu não queria tomar remédio. Não queria tomar remédio. Eu ainda não tava... Na verdade, eu já tava fazendo acompanhamento com a minha obstetra maravilhosa, a doutora Ana Paula Sinise. Ela atende aqui em Nilópolis. Eu vou deixar até o perfil dela pra vocês, pra quem quiser conhecer, tá? Aqui na descrição. E aí no próximo vídeo que eu for gravar, né, que vai ser falando um pouquinho sobre o segundo trimestre, vai ser um vídeo bem parecido com esse, só que com detalhes do segundo trimestre, tá? Porque aí a gente já entra depois no vídeo relacionado ao terceiro e ao trimestre atual, né, que eu estou. E aí a gente se encontra, né, detalhadamente nos detalhes aqui, pra não ficar muito extenso. Mas esse primeiro vídeo do Diário da Gravidez, falei pra vocês, né, sobre a sexagem, sobre a primeira morfológica, sobre os sintomas, né, os principais sintomas. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí do início do Diário da Gravidez, né. Esse vídeo aqui eu tô bem mais solta, vocês estão vendo, né. Confiram aí a descrição desse vídeo, porque esse daqui eu vou deixar bem detalhado, com as minutagens, tá? De cada tópico que eu mencionei aqui pra vocês. Os perfis que eu falei também, tanto da minha loja quanto da doutora Ana Paula. O do meu Instagram também, pra você que ainda não acompanha, corre lá no Instagram, que eu tô postando diariamente sobre detalhes, tem destaque, tem enxoval. Postei sobre o chá de bebê, que eu vou falar pra vocês também, sobre o chá de bebê, sobre todos esses detalhes, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!